Bom dia, Alexandre. Obrigada por estar aqui, por ter aceito o meu convite. Eu sou a Magna, sou psicóloga e psicoterapeuta cognitiva comportamental do Brasil, do estado de Minas Gerais. E nós vamos hoje falar sobre rupturas na aliança terapêutica e aliança terapêutica, evidentemente. O meu convidado é Alexandre Vaz, ele é doutorando em psicologia clínica, investigador dos mecanismos de mudanças em psicoterapia, da importância do feedback em psicoterapia, estudos no autodesenvolvimento do psicoterapeuta no ISPA, Instituto Universitário em Lisboa, psicólogo clínico que acompanha adultos e adolescentes no ISPA, Instituto Universitário de Lisboa, membro da Society for Psychotherapy Research, SPR, e da Society for Exploration of Psychotherapy Integration, CEPI, onde colabora com profissionais de todo o mundo para disseminação e investigação de integração em psicoterapia. Além disso, ele é criador da série Psychotherapy Expert Talks, de onde eu o conheço através do canal no YouTube, fantástico, vale a pena, onde ele entrevista os mais importantes psicoterapeutas e presidentes de sociedades de psicoterapia do mundo. Muito obrigado, Magna. Bem-vindo. Muito obrigado, fico muito contente por estar aqui a conversar contigo e a fora daquilo que eu gosto mais, não é? Que é investigação e psicoterapia, portanto, bora lá. Nossa, fantástico, está sendo um prazer te conhecer, trazer um pouquinho de Lisboa, de Portugal aqui para o Brasil, Exato. Em terapia cognitiva. Eu sou professora, né, eu faço formação em terapia cognitiva, comportamental aqui no Brasil, e conheci o seu canal através do YouTube, fiquei encantada. Que bom que você respondeu o meu e-mail, que a gente pode agora ter essa conversa que a gente está tendo. De acordo. E a gente conversou antes, né, Alexandre, sobre a nossa experiência com a terapia cognitiva, a minha experiência com a terapia cognitiva aqui no Brasil, com formação e com o meu trabalho clínico também. E eu achei que seria interessante passar para os outros terapeutas, para os nossos colegas, um pouquinho da sua experiência, que é muito vasta, é muito ampla, é bastante interessante. E para isso eu gostaria de falar com você hoje sobre aliança terapêutica. Bem, acho que uma coisa importante é dar logo um contexto, uma contextualização histórica. E embora a aliança esteja desde sempre, que a relação terapêutica aparece desde sempre, desde Freud, como se não o mais importante fator da psicoterapia, apesar de tudo, relação e aliança são termos um bocadinho diferentes, porque o termo aliança aparece um bocadinho mais tarde, porque é mais específico, apesar de tudo. É um componente da relação. E é um tipo que é o Edward Bortin, que em 1979 faz um artigo, ele era psicanalítico, mas ele faz um artigo muito importante a falar sobre como a aliança terapêutica é transversal a qualquer modelo de psicoterapia e é preditora de resultados em psicoterapia. Isto é importante ter uma boa aliança em qualquer modelo psicoterapêutico para conseguir ter um bom resultado em psicoterapia. Isto não é nada de novo, portanto, até o Aaron Beck, na terapia cognitiva complementar, quando ele fez o manual de psicoterapia para depressão, o capítulo 3 é a relação em psicoterapia. Portanto, é engraçado e problemático que muitas vezes as pessoas liguem a terapia cognitiva comportamental a uma abordagem um bocado mais mecânica, menos relacional. Por um lado, é um erro. Por outro lado, infelizmente, às vezes é certo. Isto é, às vezes há terapeutas cognitivo-comportamentais que acham que a terapia é aplicar técnicas. Se eu souber a técnica certa, não é? Para o problema, mete ali a técnica e está despachado. E isso simplesmente não é verdade. Nós sabemos isso pela investigação. O que eu pensei que se calhar podia ser interessante, só para dar assim um bocadinho de ideia até, era poder falar um bocadinho até, muito brevemente, para não ser muito nerd, mas um bocadinho sobre a investigação mesmo quanto à própria aliança, porque parece-me que é importante. Pode ser, Magna? Claro. Estou curiosa. Olha, é assim, a aliança, pronto, como o Born a definiu, tinha assim 3 elementos principais, que era a ideia de a qualidade da colaboração. Portanto, uma boa aliança é uma colaboração entre o terapeuta e o cliente. Portanto, não é só o terapeuta que é o expert, que sabe tudo, etc. Portanto, há uma colaboração ativa entre o cliente e o terapeuta.
e há um consenso entre objetivos e tarefas terapêuticas. Esse consenso pode ser mais explícito ou menos. Portanto, pode ser uma coisa falada em sessão ou pode ser uma coisa que é construída ao longo do tempo. Mas tem que haver um consenso. Portanto, ambas as partes têm que sentir que faz sentido aquilo que estão a fazer e que estão a trabalhar naquilo que é importante para o paciente ou para o cliente. E quando nós vamos ver depois a investigação, é muito engraçado porque as meta-análises, que é quando pegas nos estudos todos e fazes ali um apanhado geral. Em 2011 saiu uma meta-análise muito importante, do Adam Orphav, que compilava 201 estudos e esses, no total, 14 mil pacientes. E eles viram que a correlação entre a aliança terapêutica e os resultados em psicoterapia é 0,28. Ok? Pronto, que é muito alto. Em empatia, eu agora vou relacionar isto com empatia, que é a meta-análise do Elliott, que é 57 estudos, 3.599 pacientes. A correlação entre a empatia e os resultados é de 0,3. Ok? E é a correlação mais alta que nós conhecemos em psicoterapia. Isto é, o preditor que nós conhecemos que mais se relaciona com resultados em psicoterapia é a qualidade empática do terapeuta. O que já começa a ajudar a explicar algumas coisas interessantes, por exemplo, os resultados de outras terapias que não cognitivo-comportamentais. Por exemplo, a terapia rogeriana, que dá tanto ênfase, não é, na empatia. Pronto, eles estão aqui a bater naquilo que importa, de certa forma. Sim. Uma coisa muito engraçada na meta-análise do Elliott quanto à empatia é que a empatia tinha um efeito mais importante nas terapias cognitivo-comportamentais. Que é uma coisa que muita gente não estava à espera. Muita gente estava à espera que a empatia fosse mais importante na rogeriana, na psicanalítica, etc. Uma forma de explicar isto que o John Norcross às vezes fala é que como a terapia cognitivo-comportamental mete mais pressão no cliente para fazer trabalho ativo, trabalho de casa, etc. É preciso ter uma... Exatamente, é difícil. É preciso então ter uma melhor relação, mais empática, para conseguir balançar este trabalho ativo. E portanto, ao contrário, muita gente acha que a empatia é mais importante em terapia cognitivo-comportamental, é igualmente importante, obviamente, do que qualquer outra terapia. Mas os efeitos notam-se ainda mais na terapia cognitivo-comportamental. Se um terapeuta cognitivo fizer ótima técnica, mas for zero empático, é muito provável que haja problemas na relação. E é tão importante que o paciente, que o nosso cliente, que ele esteja disposto a fazer isso, né? Que ele esteja disposto a pular nesse buraco quando a gente fala, né? Exato. E aí estás a tocar numa coisa importante, que é quem é que aqui é o responsável? É o paciente que não pula para o trabalho? É o terapeuta que não sabe apresentar o trabalho? E uma coisa que vemos é que claramente são os dois. Portanto, aqui nós vamos estar sempre a falar de uma responsabilidade mútua, daí ser uma aliança terapêutica. O trabalho só vir de um ou só vir do outro não produz grandes resultados, ou produz menos resultados. Acho que uma coisa também importante dizer é que uma boa aliança também é uma aliança que consegue aguentar problemas. É como uma boa relação. Portanto, nós temos rupturas e problemas na relação, mas como há uma boa aliança entre as duas partes, venham os problemas e resolvemos e falamos. Ok? Portanto, uma boa aliança não quer dizer que não há problemas. É onde eu quero chegar. Não, de forma alguma. Exato. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente, pelo contrário. Se calhar até uma boa aliança é aquela em que os problemas podem mais rapidamente aparecer, ser discutidos e... Podem ser explicitados, né? Exatamente. Portanto, isso acho que é assim o apanhado geral quanto à aliança. Não sei se querias acrescentar com alguma coisa. Sim, isso é bastante interessante de pensar nisso. Eu concordo com a ideia de que talvez nas terapias cognitivas comportamentais a empatia seja até mais importante do que na terapia rogeriana, justamente pela velocidade, às vezes, que a gente impõe no tratamento, por esse papel muito ativo que o paciente tem que ter no tratamento. Então, isso faz muito sentido. Eu percebo isso na minha prática e é isso que eu fico falando para os meus alunos, para as pessoas que fazem supervisão comigo, o tanto que isso é importante da gente saber. Eu costumo dizer que nós podemos ser os experts na psicoterapia, mas o cliente ele é expert nele, né, na história dele. E aí, o trabalho só é possível quando se juntam esses dois conhecimentos, né, na colaboração. Precisamente. E isso, aliás, liga-se com
o problema das terapias demasiado manualizadas. Portanto, quando nós vamos com um plano já demasiado estruturado de como é que a sessão 1 deve ser, como é que a sessão 2 deve ser, o mais provável é que o cliente não siga esses passos tão rígidos, tão manualizados, e das duas uma, ou o terapeuta larga o manual e consegue ser flexível, ou o terapeuta é rígido e promove essas tais rupturas, esses tais problemas. Porque o cliente sente que este tipo não está a ouvir, está mais interessado em fazer isto num ritmo que eu não consigo. E, portanto, essa flexibilidade é uma coisa que nós sabemos hoje em dia. Portanto, a investigação também nos diz que os terapeutas mais flexíveis, de uma forma estruturada, são aqueles que têm melhores resultados. Portanto, sim. A escuta ela é muito importante, né? A gente consegue entender que um terapeuta iniciante, que ele conte mais, que ele queira mais um protocolo né, estabelecido, já definido, e que ele só aplicaria. Mas, na verdade, as terapias cognitivas comportamentais elas são bastante complexas. E não é fácil ser terapeuta cognitivo comportamental. Né? Nós investimos tempos antes da sessão, durante a sessão e depois da sessão para pensar, para planejar. Né? Então, não é simplesmente aplicar um protocolo, como algumas pessoas iniciantes tendem a pensar. Mas a gente espera que com a experiência fique claro que não é isso. Né? Eu até diria que ser psicoterapeuta em geral é difícil, seja cognitivo, seja outro qualquer. Mas pegando no que estás a dizer, uma coisa que eu acho que se nota também muito é que nos modelos em que há uma grande ênfase em técnicas e em protocolos, é mais fácil o terapeuta ganhar uma ilusão de que sabe o que é que se está a passar, sabe exatamente o que tem que fazer a todo momento. E esta ilusão da técnica, de certa forma, que é muito sedutora, portanto, todos nós temos isto, não é? Que é, ok, já aprendi a técnica certa para este diagnóstico, por exemplo, agora é só aplicar. Isto é muito problemático, porque há muitas variáveis que escapam a este tipo de diagnóstico. Portanto, há muitas características do paciente, tem a ver com características pessoais, características não diagnósticas, etc., que têm que ser tidas em conta. E que se nós formos só técnicos a aplicar técnica atrás de técnica, e tu disseste muito bem, e concordo completamente, que acho que o cliente é o expert dele próprio. E acho que passar essa mensagem em terapia, acho que é importantíssimo. Quer dizer, eu acho que a empatia também passa muito por aí, passa muito por essa mensagem de isso que tu estás a dizer e a sentir faz sentido, embora eu ainda não perceba completamente. Alexandre, essa empatia, ela entraria como uma habilidade do terapeuta? Sim. Eu hesitei porque eu também não quero que se sinta demasiado que é uma técnica, mais uma vez. Embora possa ser aprendida. Portanto, tudo o que estamos a falar pode ser aprendido. E eu acho, aliás, que, quer dizer, em formação para psicoterapeutas, há poucas coisas mais relevantes do que, por exemplo, fazer roleplay. Ver gravações em vídeo de sessões, porque não há nada como estar mesmo no momento a tentar treinar ser empático. Isso é que é muito difícil. E portanto, sim, eu acho que é uma habilidade, e é uma habilidade que é possível aprender, sem dúvida. Uma coisa que eu achei interessante ao entrevistar nas Expert Talks os vários terapeutas é que cada vez mais é um pré-requisito trazer gravações de si mesmo, como terapeuta, para mostrar ao supervisor. E isto tem sido uma experiência muito interessante para mim, pensar sobre isto, porque de facto, quanto mais lemos, se sairmos um bocadinho fora do nosso mundo de psicoterapia e virmos investigação em ciências cognitivas, em memória, etc., vemos que o nosso lembrar da sessão, o nosso relato da sessão, é também muito problemático. Nós somos muito seletivos. Aliás, a terapia cognitiva é ótima a falar sobre isso, não é? Nós somos muito seletivos na informação que falamos e que escolhemos dar atenção. E, portanto, é muito complicado fazer uma boa supervisão que é útil só através do relato do terapeuta. Muito mais útil do que isso, acho eu, é ter a sessão gravada. E acho que se as pessoas estiverem a ouvir isto, se tirarem uma ideia daqui, acho que era tentar ao máximo gravar sessões.
honestamente. Porque, Fantástico. Até porque a própria informação que o terapeuta traz para a supervisão, ela já é enviesada, sem dúvida, né? sem dúvida. Se o que ele precisa trazer cai num ponto que é difícil para ele, né? Ele não vai trazer as falhas, Exato. depende do nível de cobrança que ele tem consigo mesmo, né? Precisamente, todos nós somos até certo ponto defensivos para connosco mesmos. E portanto nós queremos só mostrar as cassetes em que correu tudo fantástico e somos terapeutas geniais, etc. Mas nós não aprendemos com isso, nós aprendemos quando erramos. Alexandre, você presta atenção na postura do terapeuta, física, eu digo, na forma de cumprimentar, na forma de... o tom de voz, a forma de dizer. Eu acho que acho não, portanto, isto também é investigação, não é? Que muita da nossa comunicação é não verbal. E portanto, isso é outro problema talvez das terapias cognitivo-comportamentais que podem induzir em erro, é que alguns terapeutas acham que é possível fazer terapia só a um nível muito verbal. O que é completamente errado. Portanto, nós podemos inferir as crenças do outro pelo seu comportamento não verbal, por exemplo. E eu também, como terapeuta, estou a agir segundo crenças minhas. Aliás, acho que era bom falarmos um bocadinho sobre isso quando falarmos sobre os problemas na aliança terapêutica, falarmos sobre os esquemas do terapeuta. E acho que em supervisão, muito daquilo que nós fazemos, às vezes, tem mais a ver com o terapeuta e os esquemas do terapeuta do que o paciente. Até porque, quer dizer, nós em supervisão podemos fazer alguma conceptualização de casos e dar algumas dicas sobre como intervir, só que o principal trabalho a ser feito é o trabalho de autoanálise. Isto não é uma coisa... Lá está, isto é velho, esta ideia. Isto vem do tempo do Freud outra vez, que é a supervisão, é um ato de autoanálise. E acho que os melhores terapeutas cognitivo-comportamentais são aqueles que aplicam em si mesmos os seus princípios cognitivo-comportamentais ou de outras terapias. Portanto, são pessoas que também sabem utilizar aquilo que elas próprias praticam. Estão atentas às suas próprias crenças, o que é que estão a sentir em terapia e fora de terapia. E acho que sim, acho que gravar, nem que seja em áudio. Acho que muita gente, por exemplo, tem medo das câmaras de filmar, não é? E portanto, gravar em áudio com um microfonezinho, perguntar ao paciente se ele não se importava. Pode até não ser para partilhar com outras pessoas, mas só para os dois, só para o terapeuta ouvir em casa a sessão e poder pensar um bocado como melhor ajudar o paciente. Isto são coisas que mostram investimento da parte do terapeuta e que nos ajudam a depois voltar a ouvir com mais tempo o que é que se passou de facto em sessão e a conseguir agora tomar uma decisão mais deliberada sobre o que é que está a acontecer de facto. Porque outro problema dentro da terapia é que há muito pouco tempo. Portanto, nós temos pouco tempo para tomar decisões em psicoterapia. Portanto, o cliente diz uma coisa e eu imediatamente tenho que responder a essa coisa. Ou rapidamente tenho que tomar uma decisão. E, portanto, o tempo fora de terapia é muito importante para a terapia. E ter esse registro acho que é fundamental, sem dúvida. A partir disso que você está me falando, assim, me passou pela cabeça que para ser psicoterapeuta a gente precisa de coragem. A gente precisa de uma coragem para enfrentar uma coisa que é muito difícil, que somos nós mesmos, né? Que são as nossas falhas, e para mostrar isso, para colocar isso na relação, porque, aliás, isso está na relação, né? Mas para saber lidar com isso quando isso se torna, por exemplo, um problema, né? Como eu me coloco, eu tenho medo do meu cliente, eu estou insegura, né? Intelectualmente ou na própria relação. E acho que aí estás a tocar. É engraçado porque, quer dizer, na psicanálise era obrigatório a psicanálise pessoal do terapeuta. Portanto, nas terapias cognitivo-comportamentais isso não é obrigatório passar por terapia. Não há investigação a dizer que terapeutas com terapia são melhores terapeutas. Portanto, embora os terapeutas digam que a terapia pessoal é muito importante para eles, e foi muito importante para eles, não temos dados a dizer que são melhores terapeutas. Mas o que provavelmente cria melhores terapeutas é uma capacidade de autorreflexão, seja com terapia pessoal ou sem terapia pessoal. Portanto, este trabalho de autorreflexão e de heteroreflexão
com supervisores, com professores, é muito importante. Agora, tocaste no ponto essencial, que é, para isto é preciso uma não defensividade. É preciso estarmos vulneráveis. Isso é muito chato. A maior parte das pessoas não gosta de estar vulnerável. Ser vulnerável é um ponto complicado. É para os terapeutas e para os clientes. E acho que uma coisa que eu acho que os modelos mais humanistas e existenciais trazem, muito importante, é que pode ser muito terapêutico o terapeuta mostrar-se como vulnerável para o cliente. Autêntico. Autêntico, sem dúvida, e até vulnerável. Vulnerável não no sentido de estar a chorar, pode também chorar, mas não no sentido de estar desregulado completamente, mas de poder admitir e ter a coragem de admitir que não sabe o que é a melhor solução. Não tem uma solução já, mas acredita que vamos conseguir ultrapassar isto. E, portanto, esta disponibilidade para não saber, de certa forma. Há um terapeuta que eu gosto muito existencialista, que é o Ernesto Spinelli, e ele fala muito desta ideia do não saber, do unknowing, e como isto é fundamental para a psicoterapia. E lá está, e isto relaciona-se muito com, se por um lado, isto são paradoxos, por um lado somos terapeutas com técnicas e sabemos mais ou menos certos esquemas, ou achamos saber certos esquemas de como é que podemos ajudar as pessoas, mas por outro lado não sabemos como melhor ajudar esta pessoa em concreto. E portanto isto é sempre co-construído, a tal ideia da aliança. Estamos sempre os dois a construir a melhor forma de ajudar a pessoa. Magda, podia ser útil se calhar falarmos sobre os esquemas do terapeuta. O que é que parece? Sim. Fantástico. Boa. Então olha, um tipo que eu gostava muito era o Albert Ellis, e ele dizia que nós temos que cuidar do terapeuta, aliás, temos que cuidar do cliente mais difícil, que somos nós mesmos. Nós somos o nosso cliente mais difícil. E isto não é nada formal, isto vem de alguma investigação, mas pronto, isto é também com base na experiência de alguns terapeutas. Eu vou resumir isto em duas categorias, que são os esquemas de exigência do terapeuta e os esquemas emocionais do terapeuta. E nos esquemas de exigência do terapeuta vemos crenças rígidas do terapeuta, que ele às vezes acredita sempre, outras vezes acredita de vez em quando, em sessão ou fora de sessão. E são coisas do género, o terapeuta achar que tem que curar todos os meus pacientes, tem que saber exatamente o que fazer a todo momento, não posso mostrar-me hesitante, não posso mostrar-me vulnerável em psicoterapia, nunca podemos perder tempo em psicoterapia, tenho que ser admirado e respeitado pelos meus pacientes todos, a todo momento. O meu paciente, e também há as exigências para com o paciente. O meu paciente tem que colaborar a todo momento, ele tem que fazer os trabalhos de casa todos. Se eu me estou a esforçar como psicoterapeuta tanto, então ele obviamente tem que me ouvir e respeitar e fazer tudo o que eu digo, porque eu é que sei o que é melhor para ele. E, por último, a crença do psicoterapeuta de que a terapia não devia ser tão difícil. Pronto. E estas crenças de exigência relacionam-se diretamente para como é que um terapeuta se posiciona na relação em psicoterapia. Porque se um terapeuta achar, por exemplo, que deve a todo momento saber o que é que se está a passar, vamos ter um terapeuta ou ansioso ou hipercontrolador. Nada flexível. Ou se o terapeuta achar que o cliente tem que gostar dele, por exemplo, temos aqui um problema, porque temos um terapeuta facilmente manipulável, por exemplo. Isto então, em termos de perturbações de personalidade, é muito complexo, muito complicado. Um terapeuta que precisa muito da validação do cliente. E portanto, tudo o que é estes esquemas são pontos importantes, acho eu, para um terapeuta cognitivo. Isto faz sentido, Magda? Nossa, isso é fantástico, pensar desse jeito. Eu trabalho com personalidade, né? Eu tenho estudado personalidade, é um assunto que tem me interessado bastante ultimamente, e pensar essas qualidades do terapeuta, né, que podem se tornar fragilidades, né, e que numa relação terapêutica pode acabar fazendo com que ele se torne um refém, né, um refém
o próprio cliente, né? E que o processo não caminhe. Quando aquele ponto do cliente bate com o ponto do terapeuta. E aí você pode acabar entrando no loop, né? Que você não consegue sair. Exato. Isso é fantástico. E envolve, de novo, né? Não necessariamente fazer psicoterapia, mas está se analisando, está se pensando, essa coragem de se pensar. E uma ideia interessante, eu acho que é muito legal, é muito interessante poder ser autêntico. Sim. Eu gosto de poder ser autêntica, né? De dizer eu não sei. Exato. Eu não posso, de dizer não é. E é impossível dizer isso se estivermos a ser demasiado críticos ou tivermos uma regra de que não podemos hesitar, de que temos que saber como fazer terapia. Muitas coisas que são aprendidas, né, na própria formação do terapeuta, o que deve, o que não deve. Muitas vezes em supervisão eu recebo questões muito concretas, né, de posso isso ou não posso? Posso atender o telefone? Posso falar o preço ao telefone? O que eu posso? Né, como que eu devo lidar? Então, esse sair engessadinho mesmo, né, de poder ter essa flexibilidade. Isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante, porque todos nós percebemos se uma pessoa é autêntica ou não. Exato. E há essas regras, por exemplo, adoro que tenhas tocado na questão da autenticidade, porque acho que é muito importante, e também a questão, eu falaria também da espontaneidade. Portanto, é muito difícil uma pessoa ser espontânea e livre para experimentar coisas, na vida ou em psicoterapia, se tiver regras muito rígidas sobre como é que devia ser. Portanto, se eu já tiver regras sobre como é que eu devia ser, é muito difícil eu saltar fora. Porque vou-me criticar imediatamente quando saltar fora disso. E, portanto, acho que este quebrar de rigidez do terapeuta é um primeiro passo para, se calhar, ajudar o cliente a quebrar a sua própria rigidez. Eu costumo dizer assim, que a saúde ela é fluida, né? Ela flui. Tudo que é estanque, que é parado, não é legal. Sim. Né? E imagine você, um cliente seu sai do seu consultório, imediatamente já tem outro esperando para entrar. Né? Como que é a sua postura, né? São pessoas diferentes. Logo, a sua postura também deve ser diferente. Sim. Né? E precisa ser, e será diferente. Num maior ou menor grau, ela será diferente. E o terapeuta precisa estar muito atento para isso. Pessoas diferentes demandam coisas diferentes do terapeuta. Sim. E eu acho que isso é talvez a máxima mais importante para pensar psicoterapia. Essa ideia de que, de facto, as características diagnósticas e não diagnósticas do cliente obrigam constantemente o terapeuta a adaptar-se. Há quem diga que o terapeuta obriga à integração em psicoterapia. O cliente obriga, aliás, à integração em psicoterapia. Isto é, porque o cliente é tão complexo, há tantos tipos diferentes de clientes e de pacientes, que nós somos obrigados a conhecer tudo aquilo que é possível conhecer em psicoterapia. Portanto, é um trabalho que nunca acaba. Mas voltamos sempre à questão da autoanálise, sem dúvida. Voltamos sempre à questão de os esquemas do terapeuta. Vamos falar em termos cognitivos, não é? Portanto, os esquemas do terapeuta vão ter implicações em como ele se posiciona em psicoterapia, sem dúvida. E durante um bocadinho, é pena porque durante um bocadinho a terapia cognitiva comportamental focou-se muito nos esquemas do paciente, quase exclusivamente. E não há problema nenhum nisso, porque era preciso investigar isso. Mas felizmente agora nas últimas décadas tem-se vindo a dar mais importância aos esquemas do terapeuta, e acho que isso vai ser muito importante, não só em termos teóricos, mas para a formação de psicoterapeutas e supervisão de psicoterapeutas. Acho que principalmente para a formação e supervisão, acho que é muito importante. E acho que nos ajuda, voltamos à questão de quando vemos vídeos, por exemplo, filmagens de nós a fazer psicoterapia, acho que é um exercício ótimo pensar. O que é que eu estava a pensar? Por exemplo, qual é que era o meu pensamento automático para com isto, para eu fazer isto? E avaliar, e até podemos ser tipo Beck, que é avaliar a validade do nosso pensamento numa certa altura em psicoterapia. Nós falámos de dois tipos de esquemas do terapeuta. Eu falei dos esquemas de exigência, mas também queria falar um bocadinho dos esquemas emocionais. Acho que isto é muito importante. Nas últimas décadas também tem aparecido muito o trabalho de pessoas como o Les Greenberg, que terapias focadas nas emoções, e eles têm ajudado muito a compreender, de certa forma,
um foco nas emoções em psicoterapia, mais explicitamente. E isto pode ser muito útil para terapeutas cognitivo-comportamentais. Especificamente, que esquemas é que estamos a falar? Esquemas como, por exemplo, o terapeuta achar que as emoções são irracionais. Se um terapeuta achar muito rigidamente que as emoções são uma coisa caótica. Que falar demasiado sobre emoções é uma perda de tempo. Por exemplo, que um cliente que fala demasiado tempo sobre emoções está-se a queixar. Isto é só queixume e isto não é psicoterapia. Ora, tudo o que eu estou a dizer, isto depois relaciona-se com como é que o terapeuta vai agir em psicoterapia. Se o terapeuta achar que falar sobre emoções é uma perda de tempo, o terapeuta vai interromper mais vezes o cliente, vai dizer coisas invalidantes, vai dizer, nós em terapia cognitiva falamos de crenças e portanto vamos voltar a falar sobre as suas crenças, e a mensagem que estamos a passar ao cliente é: eu não quero saber disso que tu estás a falar. Isso não é importante. Força, sim. Eu estou aqui pensando, você me dizendo disso, e eu fiquei pensando nas diferenças culturais, né? Porque justamente trabalhando com formação de terapeutas, eu sou muito questionada sobre cadê as emoções, Magna? Onde ficam as emoções, né? Cadê? Então, o modelo cognitivo fala isso, mas cadê as emoções? Não, tem as emoções, a gente não pode deixar de lado as emoções. E aí eu fiquei pensando e tentando relembrar aqui das minhas supervisões também. E assim, na minha experiência, né, como professora, a minha única experiência como professora e terapeuta, e supervisora, eu vejo muita necessidade do psicólogo brasileiro, dos que eu já tive contato, de lidar com as emoções, de uma preocupação até, quando está iniciando a formação na terapia cognitiva, se a gente invalida as emoções, se elas têm importância. Só um parênteses, assim, para a gente pensar, né, se não sei, diferença cultural, talvez. Não, ainda bem que falas sobre isso. Não é uma diferença cultural. Eu acho que muita gente acha, erradamente, que fazer terapia cognitiva só se faz a falar sobre crenças. E talvez a terapia, o trabalho cognitivo mais importante a ser feito é através da relação e das emoções. Isto é, eu só porque estou a falar das emoções da pessoa não quer dizer que deixei de fazer terapia cognitiva. Antes, pelo contrário. Portanto, eu quando estou a falar sobre as emoções da pessoa, por exemplo, imaginemos que com a pessoa, com o cliente, está a falar sobre estar triste. Ok? E nós, ao validar, ao dizer que faz sentido ele estar triste quanto a uma certa coisa, isto é terapia cognitiva. Porque eu, ao dizer que faz sentido uma emoção, estou a dizer, de certa forma, estou a dar a cognição de que estas emoções fazem sentido. Eu conto. Desculpa? Uma psicoeducação. Psicoeducação, exatamente, sobre as emoções, exatamente. Portanto, eu ao validar, estou a dar mensagens cognitivas muito importantes. Estou a dizer que eu não vou rejeitar a pessoa por ela sentir aquilo, que aquilo que a pessoa está a sentir faz-me todo o sentido, que eu estou preocupado com essa pessoa. Portanto, eu acho que muito mais importante do que estar simplesmente a atacar crenças irracionais em terapia cognitiva, é muito importante olhar para o significado daquilo que está a acontecer em psicoterapia. E a validação, por exemplo, pode ser lida de uma forma cognitiva. Eu, ao estar a validar uma emoção, estou a dar significado. Estou a dizer, faz sentido, ainda bem que me está a dizer isso. E, portanto, acho que esta ideia é muito pobre, a ideia de que só estou a fazer terapia cognitiva quando estou a falar de pensamentos automáticos, por exemplo. O que não quer dizer, e eu acho que o que é mais interessante, é fazer uma ligação entre tudo. Isto é, conseguir, de alguma forma, apresentar um modelo em que conseguimos mostrar a nós mesmos e ao paciente que a forma como ele está a pensar, a forma como ele está a sentir e a forma como ele está a agir estão completamente interligados. E eu acho que isto é que é o grande insight do Albert Ellis e do Aaron Beck e de todos os que vieram a seguir. É que não são coisas separadas. Portanto, e que nós podemos tanto olhar para o pensamento, como para o comportamento, como para a emoção. E trabalhar cada um deles, porque trabalhar um deles é trabalhar todos. Sim, sim.
E acho É. que, exato, Modelo, né? Não tem como você, como numa engrenagem, não tem como você trabalhar um aspecto sem mudar todos os outros também. precisamente, exatamente. Não é No possível isolar. sentido contrário, mas nada vai ficar parado se um se mover. Exato. E voltando um bocadinho à investigação que falámos no início da nossa conversa, nós sabemos então que a empatia prediz resultados em psicoterapia. Terapeutas mais empáticos têm melhores resultados. Uhum. Ora, um terapeuta que tem o esquema de que as emoções fazem sentido, as emoções no geral não são irracionais e que é importante falar sobre emoções, é importante trabalhar com as emoções, então é normal que esse terapeuta seja mais empático em psicoterapia. E por causa disso tem melhores resultados em psicoterapia. Uhum. Um terapeuta cognitivo-comportamental que acha que as emoções são irracionais, que não Uhum. fazem sentido e que são uma perda de tempo, vão ser menos empáticos e provavelmente vão criar mais rupturas na aliança. Uhum. Para as pessoas que estão interessadas nisso, eu acho que era importante deixar a referência de algumas pessoas, nomeadamente na terapia cognitivo-comportamental do Robert Leahy, que falou Uhum. muito sobre os esquemas do terapeuta, e acho que é uma Uhum. ótima referência. O Marvin Goldfried é um terapeuta cognitivo-comportamental, mas também fala em geral sobre a importância das emoções em terapia cognitivo-comportamental e trabalho emocional em terapia cognitivo-comportamental. E talvez uma última coisa que eu queria falar quanto às rupturas é o Jeremy Safran. Pronto, o Jeremy Safran é talvez o terapeuta e investigador em psicoterapia que mais trabalho fez em rupturas na aliança, e ele estudou muito, gravou sessões e estudou muito o que é que acontece em psicoterapia que leva a rupturas, a problemas na aliança e como reparar esses problemas, essas rupturas. Nós já falámos muito, não é? Já falámos da autoanálise e de filmar as sessões e de dar atenção aos esquemas do terapeuta, etc. O Safran fala mais especificamente sobre, por exemplo, marcadores de ruptura. Isto é, marcadores. Exato. Portanto, todo psicoterapeuta tem que aprender a dar atenção a marcadores de rupturas na aliança em psicoterapia. O que é que são esses marcadores? Podem ser coisas verbais ou não verbais. Verbais pode ser o cliente a dizer isto é uma perda de tempo, você não me está a ajudar, eu estou a vir para aqui e estou a pagar bom dinheiro na sessão e não estou a ver resultados. Isto tudo são marcadores verbais de ruptura. São muito diretos estes. Há marcadores mais subtis de ruptura, em que o cliente pode dizer: pois, eu acho isto interessante, mas eu também falo disto com os meus amigos, e pronto, e não sei bem como é que isto pode ajudar. Portanto, isto pode ser micro-rupturas. Portanto, são assim problemazinhos na relação que têm que ser reparados. Você acha que, por exemplo, uma negação de fazer alguma atividade ou em sessão ou extra-sessão seria um sinal, um marcador de ruptura? Sim, eu acho que quando existe imaginemos que tentamos fazer um trabalho de casa, ou tentamos prescrever um trabalho de casa a um cliente. Porquê que um cliente não faz um trabalho de casa? Há muitas razões. Uma delas é que o cliente em geral pode ser uma questão pessoal, em que ele não se sente capaz ainda de fazer uma certa atividade. Isso é uma das formas. Outra é, ele pode não perceber porque é importante fazer uma atividade. E isso é o lado mais psicoeducativo. Que é, ele simplesmente não entende. Ele fica a achar, mas porque é que eu havia de ir... Se eu sinto... Imagina, o cliente com ansiedade social. E nós damos o trabalho de casa de obrigar a ele falar com pessoas durante a semana. E ele fica a pensar, mas então se eu tenho ansiedade social, porque é que eu vou... Eu quero é fugir das pessoas. Porque é que eu vou estar a obrigar-me a ir falar com mais pessoas? E portanto pode ser importante explicar e estabelecer um acordo com o cliente e ele perceber porque é que isto poderia ser relevante. Por outro lado, pode ser uma questão relacional. Um cliente pode não querer fazer um trabalho de casa porque, em geral, não confia no terapeuta, não gosta do terapeuta porque sente que o terapeuta não o ouve,
acha que este terapeuta está só a mandar um trabalho de casa e trabalhos de casa sempre foram uma seca e porque é que eu vou estar a fazer um trabalho de casa em psicoterapia, o que é que isto é? Portanto, há muitas razões. O que é importante, acho eu, é o terapeuta saber diagnosticar bem a ruptura. Que é o terapeuta conseguir perceber porque é que esta ruptura está a acontecer agora. E isso leva a um conceito muito importante do Jeremy Safran, que ele roubou outro autor, que era o Donald Kizler, que é a metacomunicação. E a metacomunicação acho que é uma coisa que se aplica a todo o psicoterapeuta, e todo o psicoterapeuta tem que aprender a metacomunicar. E metacomunicar é saber falar do que está a acontecer entre o paciente e o terapeuta. No processo, que pertence ao processo, né? Exatamente. É como é o self-observador. É o saber ver de fora. E, portanto, saber metacomunicar de uma forma segura, em que o cliente não se sente criticado. Porque também é muito fácil metacomunicar de uma forma crítica. É muito fácil o terapeuta dizer: eu acho que você está a dizer isso, mas de facto está zangado comigo. E o cliente fica defensivo e não sabe. Portanto, metacomunicar é também uma arte. Falar sobre o que está a acontecer dentro de sessão é uma arte. Mas é muito importante. E acho que, para acabar agora esta questão dos marcadores, acho que era importante as pessoas... nós não temos tempo aqui para falar suficientemente sobre rupturas. Acho que as pessoas que estejam interessadas em ver especificamente o tipo de rupturas e como resolver, recomendo muito que vão ler o trabalho do Jeremy Safran, por exemplo, que é muito rico nesse sentido. Mas pronto, mas para resumir, o terapeuta estar atento a marcadores verbais e não verbais que indiquem que o cliente, de alguma forma, não está a funcionar a relação, ou aquilo que o trabalho terapêutico não faz sentido ao cliente. Isto são preditores de que não vai correr muito bem. Porque se uma coisa não faz sentido ao cliente, é muito provável que ele vá fazer o trabalho. Só para dar uma última nota, quanto à terapia cognitivo-comportamental, um dos alunos do Beck, o David Burdens, e uma estudante dele, a Jacqueline Parsons, que entretanto ficou também bastante importante na terapia cognitivo-comportamental, eles fizeram alguns estudos sobre porque é que os clientes em terapia cognitivo-comportamental fazem ou não fazem trabalhos de casa. E um fator moderador de trabalhos de casa em terapia cognitivo-comportamental era a empatia, a qualidade empática do terapeuta. De novo a empatia. De novo a empatia. Portanto, os terapeutas mais empáticos e que os clientes sentiam como mais empáticos eram aqueles que conseguiam fazer com que os clientes fizessem mais trabalhos de casa. Terapeutas que apenas estavam a tirar a técnica, menos empáticos, não se metiam nos pés do outro, não conseguiam ser validantes, conseguiam menos vezes fazer com que o cliente fizesse um trabalho de casa. Portanto, está sempre interligado. Esta questão relacional e a questão terapêutica está sempre interligado. Sim. E a gente falando então de rupturas, me ficou uma ideia de que uma ruptura de relação, ela pode ser um ponto muito interessante para a gente conseguir um resultado terapêutico muitas vezes. Por quê? Se o cliente chega e fala assim, olha, eu não estou vendo sentido, eu acho que você não está me ajudando, eu estou vindo aqui e estou te pagando, esse cliente, ele está te dando uma oportunidade incrível de ajudar. Ótimo. Né? Ele não virou as costas e foi embora. Ele voltou para te dizer isso. Isso significa que ainda importa, que a relação importa. Fico super contente que tenhas dito isso, Magno, porque tu fizeste aí uma reformulação, um reframing. Portanto, e eu acho que parte da arte é precisamente isso. É uma coisa que podia ser vista como negativa, o terapeuta aceita como positiva. Portanto, e acho que tu tocaste no ponto mesmo que é mesmo essencial, que é quando um cliente apresenta um marcador de ruptura e mostra um problema, isto não deve ser tratado como um problema, uma coisa negativa, mas sim como uma oportunidade. E acho que o terapeuta passar essa mensagem, que ainda bem que me está a dizer isso, eu quero ser mais útil para si, e portanto esse feedback que me está a dar é muito importante, é fantástico, é a melhor forma de abordar rupturas na aliança. Fantástico. Para a gente resumir então, Alexandre, se é possível, né, resumir, uma vez que o meu paciente, ele
me mostra marcadores de ruptura. O que eu preciso? No primeiro momento, assim, resumidamente, o que eu precisaria para lidar com isso? Eu, terapeuta. Eu acho que a primeira coisa, sem dúvida, é este aspecto de autoobservação. Isto é, o terapeuta tem que conseguir identificar, é o primeiro passo, é primeiro identificar, saber, já ter visto, já ter lido sobre, já ter visto gravações, e quando aparece um cliente com marcadores de ruptura, o terapeuta conseguir ler e conseguir dizer, ok, isto é importante dar atenção a isto. Isto é, quando o cliente diz que não está a gostar de uma certa coisa, o terapeuta não puxa para o lado. O terapeuta vê aquilo como relevante. Isso acho que é a primeira coisa, é conseguir identificar o marcador. A segunda coisa é conseguir identificar que tipo de marcador. E eu acho que fazer o matching, portanto, ser flexível e responsivo ao tipo de marcador, é aqui a solução. Porque se o marcador for um marcador de não entender a terapia ou a tarefa, então o terapeuta tem que ir por um caminho. E tem que ser psicoeducativo, etc. Se for um marcador da aliança, da relação, então se calhar vai ser preciso outro tipo de trabalho. E se calhar, por exemplo, o terapeuta vai ter de metacomunicar e podem aparecer coisas como, por exemplo, o cliente dizer: eu sinto que você não está interessado nos meus sentimentos. Ou eu sinto que você está a ser demasiado rápido para mim. E isto é um marcador de ruptura no tipo de trabalho que nós estamos a fazer e na relação. E, portanto, saber identificar isso e esse tipo de aliança e adaptarmos a isso é o mais importante. Portanto, ter coragem de ouvir isso, de aceitar isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como tu fizeste há bocado, essa ideia de reformular, que é sempre que aparece uma coisa potencialmente negativa, estar aqui, dar o peito às balas e dizer: ainda bem que me está a dizer isso é muito importante para mim. Isso liga-se muito já agora com uma outra linha de investigação que me interessa muito e que nós fizemos um bocadinho de investigação até aqui em Lisboa, que é o feedback. E só para fazer aqui um resumo também, que é essa ideia que os terapeutas que são mais ágeis a pedir o feedback dos clientes e a adaptarem-se a esse feedback, pode ser um feedback formal, tipo no final da sessão, ou pode ser ao longo da sessão, perguntar como é que está a ser para si a sessão, faz sentido o que está aqui a acontecer, e ir adaptando constantemente à resposta do cliente. Esses terapeutas que se adaptam ao feedback consistentemente, olha, por exemplo, em investigação apanhamos que o dropout baixa para metade, o que é fantástico. Os clientes que muitas vezes iriam piorar em psicoterapia, muitos menos deles pioram em psicoterapia. Portanto, o feedback é uma coisa que sempre esteve presente na terapia cognitivo-comportamental. Quem for ler os primeiros manuais de terapia cognitivo-comportamental fala do feedback. Às vezes os terapeutas não o usam suficientemente. Porque uma coisa é pedir feedback sobre se um trabalho de casa funcionou, por exemplo. Outra coisa é pedir o feedback de como é que está entre nós. E os terapeutas muitas vezes não estão tão confortáveis a perguntar isto. Mas às vezes isso é o mais importante, ou quase sempre é o mais importante, é isso. É perguntar. O peso que tem a relação terapêutica, né? A aliança terapêutica. Exato. O processo de psicoterapia. Mas mesmo pensar em termos cognitivos, o terapeuta que está a perguntar isto e a dizer: por favor, dá-me o feedback negativo, se alguma coisa não estiver a correr bem, diz-me. Um terapeuta que é assim está a modelar esquemas de autoaceitação. Está a modelar ideias como: eu quero saber, não há problema em eu estar errado, eu gosto que alguém me diga quando eu estou errado para eu me poder adaptar, eu quero ser autêntico e flexível contigo. Portanto, há muitas crenças adaptativas, saudáveis, que estão presentes quando nós somos atentos ao feedback. E, portanto, voltamos à mesma questão, que é só o facto de eu pedir o feedback ao cliente já está a mostrar um conjunto de crenças adaptadas, muito valiosas, que eu espero que o cliente vá para fora, vá para o mundo lá fora e que leve com elas. Um cliente que também está mais aberto ao feedback, mais disponível
aos problemas nas relações e mais disponível a perguntar o que é que se passa e está mais presente. Também é um cliente com uma melhor qualidade de vida. Uhum. E portanto, tudo o que nós estamos a falar que corre bem dentro de sessão é aquilo que é importante também fora de sessão. Uhum. Sim, fantástico. Alexandre, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para a gente, brasileiros e não brasileiros? Olha, fico muito contente que estejas aí a trabalhar arduamente para conseguir disseminar o modelo cognitivo-comportamental, por um lado. Queria muito deixar a última mensagem que, mesmo que um terapeuta se identifique como cognitivo-comportamental, não há problema nenhum, e é muito bom ler outras abordagens em psicoterapia. É até muito importante estabelecer um diálogo entre abordagens, porque nós não somos inimigos uns dos outros. Nós somos todos colegas, somos colaboradores. E nós temos todos a aprender muito uns com os outros. E uma última mensagem, portanto, eu identifico-me como um psicoterapeuta integrativo e, portanto, é normal que eu diga isto. Mas mesmo para um terapeuta assumidamente psicanalítico, cognitivo, uma sociedade como a SEPI, como a Society for Exploration of Psychotherapy Integration, do qual eu faço parte, é um ambiente fantástico porque vêm pessoas de diferentes orientações e discutem e veem o mesmo caso de visões diferentes e conseguem colaborar. E eu acho que isso é muito importante. Acho que é muito importante em psicoterapia nós não sermos inimigos uns dos outros. E infelizmente isso aconteceu. Diz? Isso acontece também em Portugal? Acontece em todo o lado, sim. Em Portugal também. Sim. E é uma pena. E acho que espero que os próximos anos isso diminua muito. A última mensagem é a mensagem quase psicanalítica, mas completamente cognitivo-comportamental também, que é darmos atenção a nós mesmos. Portanto, e o nosso cliente mais difícil somos nós mesmos. E o melhor psicoterapeuta é o psicoterapeuta que consegue autoanalisar-se, sem dúvida. Sim. Nossa, fantástico. Amei as informações, as trocas. Eu estou encantada de novo. Estou encantada com o seu trabalho. E eu fico muito contente pelo convite, Magna. Muito obrigado. Indico o canal no YouTube para que a gente possa entender um pouco mais, ouvir um pouco mais os mestres, os nossos mestres, os autores dos livros que o Alexandre entrevistou. E, de novo, agradeço muitíssimo por estar aqui comigo para falar para nós sobre a psicoterapia. Obrigado. Muito